Apesar do pedido da Polícia Federal para que a relatoria das investigações da Operação Overclean passe para o ministro Flávio Dino, do Supremo, o caso deve mesmo continuar com o ministro Nunes Marques. Esse caso atingiu a cúpula do União Brasil e tem como pivô um empresário conhecido como Rei do Lixo, Luísa. Vamos lá, Tainá. Essa é uma investigação que estava tramitando na Justiça Federal da Bahia, né? Mas aí uma menção ao líder do União Brasil, Elmar Nascimento, acabou fazendo com que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Afinal, Elmar Nascimento tem o foro especial na Suprema Corte e aí, por isso, esses autos vieram para que a investigação possa continuar, então, no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é preciso dizer que é uma menção apenas, ainda não tem nenhum juízo de culpabilidade ou qual a dimensão da participação de Elmar Nascimento nesse esquema, mas tudo isso vai ser apurado aí ao longo das investigações. Essa chegada desse processo ao Supremo, Tainá, que envolve fraude à licitação e desvio de emendas parlamentares, acabou gerando uma discussão sobre quem deveria ser o relator dessa investigação. A Polícia Federal, na Superintendência da Bahia, quando o caso ainda estava lá na primeira instância da Bahia, disse que o caso deveria ser remetido ao Supremo Tribunal Federal para ir direto para o gabinete do ministro Flávio Dino, já que o ministro é relator de outros casos que envolvem emendas parlamentares. A gente tem visto uma série de decisões do ministro Dino em relação à questão da transparência e da rastreabilidade desse tipo de recurso. Mas quando o caso chegou ao Supremo, na semana passada, Tainá, o ministro Edson Fachin, que é o presidente em exercício do STF durante o recesso do Poder Judiciário, ele fez essa análise e entendeu que não tinha conexão com esse caso específico da ação que está com o ministro Flávio Dino, mas que diz respeito à execução de emendas de uma maneira abstrata. Ela não diz respeito especificamente a investigações criminais sobre desvios. E aí, com isso, o ministro Fachin determinou que esse processo, essa investigação, fosse sorteada a um relator, né? Que o relator fosse definido pelo sistema de sorteio do STF, e esse sistema de sorteio acabou definindo o nome do ministro Nunes Marques. Então, essa é uma discussão que, embora tenha havido um pedido da Polícia Federal, já está superada pelo Supremo Tribunal Federal e vai ser tocada, então, pelo ministro Nunes Marques. Só para relembrar também, Tainá, casos envolvendo desvios de emendas parlamentares já somam mais de 10, na verdade, que já tramitam no Supremo Tribunal Federal e espalhados pelos gabinetes de vários relatores. Tem já casos até com o ministro Flávio Dino, tem casos com o ministro Nunes Marques, com a ministra Carmen Lúcia, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Fux, enfim, vários deles têm investigações a esse respeito. E o que um desses ministros me disse, Tainá, é o seguinte: as investigações sobre desvios de emendas parlamentares, elas se dão, o desvio, na verdade, de emendas parlamentares, ele se dá de uma maneira tão diversa, sobre várias circunstâncias, em diversos estados brasileiros, que seria impossível ter um relator universal, porque cada um deles tem o seu mecanismo, né? Cada investigação apura uma circunstância específica de desvio de emenda parlamentar e que envolve não só um modus operandi diferente, mas também um estado, né? Obras diferentes, agentes políticos diferentes, e por isso, geralmente, essas investigações passam, então, por um sistema de sorteio e não são distribuídas sempre ao mesmo relator, o que tornaria, enfim, isso só aconteceria se houvesse realmente uma conexão real entre todos esses casos, o que não tem sido, pelo menos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal até agora. Então, o ministro Nunes Marques, assim que voltar do recesso do Judiciário, deve dar o encaminhamento cabível, né, a essa questão, essa investigação do Rei do Lixo, que envolve, então, agora o líder do União Brasil, a cúpula da União Brasil, mas com uma menção específica ao líder Elmar Nascimento. Obrigada, Luísa Martins.